Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Você está com a sua Bíblia aí? Você que é membro dessa casa e trouxe a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia, por favor. Eu quero ver a sua Bíblia. Tem pouca Bíblia hoje, irmão, na igreja. Cadê o povo com a Bíblia? Cadê, Dudu, sua Bíblia? Dudu, não deixa de vir com Bíblia mais não, Dudu. Não deixa de vir com Bíblia mais não. Foi o que estava na reta aqui, ó. Evangelho de Mateus, amém. Povo apaixonado pela Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27, diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vou ler mais uma vez. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Coloca, ó Deus, a tua palavra na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Existe um compromisso e um desafio que se coloca diante de todos nós. Existe o compromisso de que nós sejamos portadores da verdade do Evangelho nessa terra. E quando eu falo sobre isso, eu digo para aquele que é igreja. Aqueles que são igreja precisam compreender que nós temos o compromisso de sermos porta-vozes daquilo que o céu está gerando sobre a terra. O mundo precisa olhar para dentro da igreja e precisa enxergar na igreja um farol que ilumina no meio da escuridão. O mundo precisa olhar para a igreja e precisa enxergar em nós, naqueles que se dizem filhos e filhas de Deus, porta-vozes das boas novas do Evangelho da salvação. Porque tudo o que nós fazemos nessa terra tem a ver com a grande história de Deus se revelando para a humanidade. Por outro lado, existe também a responsabilidade de continuamente manifestarmos o reino de Deus nessa terra. A igreja do Senhor, ela foi chamada para ser referencial em meio a um mundo caído, em meio a uma sociedade perversa, em meio a um sistema de homens e mulheres depravados, caídos, pecadores. Deus chamou a igreja para ser referencial daquilo que o céu está fazendo, daquilo que o céu está gerando, daquilo que Deus está derramando sobre a igreja. Agora olhe para mim, por favor. Isso não tem a ver com o fato de que na igreja, Dudu, existam homens e mulheres perfeitos, homens e mulheres que não pecam, homens e mulheres que não erram, homens e mulheres arrogantes com a sua santidade, homens e mulheres que se acham superiores porque frequentam um lugar aos domingos. Se trata de na igreja haverem homens e mulheres pecadores, sim, muitas vezes quebrados, sim, muitas vezes desanimados, sim, mas que vivem continuamente em arrependimento, manifestando a fé naquele que é o único capaz de transformar a nossa vida, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tem muito tempo que eu não falo sobre a volta de Jesus aqui. A última vez deve ter uns 3 meses já. Só que essa é uma verdade, Sheila, que a igreja nunca pode esquecer. Jesus está voltando. Ei, Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vem buscar uma noiva santa, preparada, uma noiva ataviada pelo Cordeiro.
Jesus está voltando. Você me ajuda a pregar nessa noite? Diga para 2 ou 3 pessoas: ei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Talvez você tenha se esquecido disso na caminhada. Amor, pega essa água aqui, senão daqui a pouco eu derrubo água, copo, taça, tudo. Jesus está voltando, irmãos. E assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que acontece? Acontece é que existe uma história revelada para que isso venha acontecer. Acontece é que existe um plano perfeito que foi gerado por Deus desde antes da fundação do mundo, porque diz a palavra que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele foi imolado por nós antes da fundação do mundo. Então existe um plano que se desenrola, um plano que se demonstra, um plano que se revela de um Deus todo-poderoso que resgata homens e mulheres pecadores. O justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos profanos, e nós temos a responsabilidade de continuamente declarar, proclamar, continuamente viver a realidade de que o nosso Deus, ele continua assentado num alto e sublime trono. Diz o profeta Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! E as orlas das suas vestes enchiam o templo. Serafins pairavam ao redor dele. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa cidade está cheia da glória de Deus. Essa igreja está cheia da glória de Deus. E eu quero declarar a sua casa e a sua família cheia da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. O plano que se revela é o plano da cruz. Agora, a cruz é um escândalo para os homens. A cruz é um escândalo para nós. A cruz mostra a realidade de quem nós somos. Olhe para mim, não existe nenhum grande homem de Deus. Não existe essa coisa de grandes homens de Deus. O que existem são homens quebrados, homens pecadores, homens que pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o que existe é um grande Deus todo-poderoso, amoroso e que nos resgata todos os dias de nós mesmos. Ei, ai de mim se não fossem as misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu não sei você, mas na minha vida, eu posso, assim como o apóstolo Paulo, eu posso dizer também: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior. Porque enquanto um homem, enquanto a mulher não conseguir perceber a realidade do seu próprio pecado, a gente vai estar sempre tentando apontar para o outro, porque o nosso grau de comparação é sempre nivelando por baixo. Ah, eu estou assim, mas fulano, não, eu nem oro muito bem, mas ciclano, ah não, eu sou crente, mas eu não estou na igreja. É melhor do que estar na igreja igual fulano. Quem disse que o seu referencial é fulano ou ciclano? Quem disse que o seu referencial é você também? Porque tem gente que diz assim: não, hoje eu sou assim, mas rapaz, eu era muito pior. Não, hoje eu sou até assim, mas eu era muito pior. Quem disse que a sua referência é como você era? Se a sua referência for você, você vai ficar girando em torno do mesmo ponto e nunca vai avançar. Porque a igreja só avança, a gente só coopera com o plano de Cristo quando a gente compreende que a nossa referência é Jesus. A estatura do varão perfeito é em Jesus. Então a referência da igreja é Jesus. No
não é o pastor, não é o ministro de louvor, não é o líder de departamento. A nossa referência é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O plano de Deus revelado para nós, que se expressa no que Cristo fez na cruz, resgata quem a gente é de nós mesmos. Porque senão a gente acaba se tornando homens e mulheres vaidosos, homens e mulheres que confiam no seu próprio braço, homens e mulheres que são meros religiosos. Sabe, Luan, quando a gente começa a caminhar uma vida com Deus, na qual Jesus não é referência, a gente se torna meramente um religioso. Leandro, o religioso, ele é muito bom de cumprir todas as obrigações que ele tem. O religioso não falta um culto, Theo. O religioso, ele está sempre à espera de qual é a próxima demanda de Deus para ele. O religioso não consegue compreender que o evangelho não é sobre o quanto você tem capacidade de fazer para Deus. O evangelho não é sobre o quanto você pode realizar na obra de Deus. O evangelho é de quanto você está disponível a se render e se atirar aos pés de Jesus, a se humilhar diante dele, a reconhecer quem você é, a se arrepender e a depositar a sua fé em Cristo Jesus. Qualquer coisa além disso é mero formalismo religioso. A cruz, ela é um escândalo, porque o nosso Deus é o único Deus que, abrindo mão da sua glória, aleluia, abrindo mão do fato de ser Deus, da glória original que emanava dele, ele se esvaziou, ele se anulou, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero convidar você como igreja a fazer algo comigo. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Jesus está no meio da igreja, irmãos. Ei, tem cura para você aí. Ei, tem algo especial sendo derramado sobre famílias aqui. Tem coisa do céu sendo derramado sobre você. Assim como o relâmpago sai do Oriente e aparece no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Parece que a gente se esqueceu dessa realidade. Parece que a gente se esqueceu dessa verdade. Parece que a gente ficou tão preocupado em resolver os nossos problemas imediatos, que a gente parou de falar do céu. Ainda agora a gente cantou aqui, porque pararam de falar do céu? Porque o céu traz para você a realidade dura, que se o homem não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não verá o reino de Deus. Diz o Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela.
mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação. O convite de Cristo, que se inicia na cruz, é o convite para que nós entremos por essa porta. O convite para entrar na porta que Cristo sinaliza não é simplesmente o convite para você fazer parte de um clube religioso. Não é simplesmente o convite para você fazer parte de uma instituição evangélica. Mas é o convite de você ter a sua vida total e completamente transformada por quem Cristo é. Porque à medida em que você é transformado por Ele, você vai se transformando em alguém cada vez mais semelhante a quem Ele é. Aquilo que você pensa passa a ser congruente com o que Jesus pensa. O que você fala passa a ser congruente com o que Jesus está falando. Aquilo que você faz passa a entrar em sintonia com aquilo que o céu está fazendo. Nós oramos: seja feita, Senhor, a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Eu pergunto a você, em quantos dias da tua semana isso é uma realidade? Não se ofenda com o que eu vou te dizer, mas é muito comum nos dias atuais, nós que nos intitulamos cristãos, evangélicos, porque está na moda ser evangélico no Brasil, de segunda a sábado é uma vida igual um filho de Satanás, e no domingo a gente vem para a igreja, e a gente acha, por causa de um misticismo barato, que porque a gente sentiu um arrepio aqui, pronto, agora você está reenergizado para a sua semana. Ei, evangelho é renúncia todo dia, evangelho é cruz todo dia, evangelho é porta estreita todo dia, evangelho ainda é um homem se submetendo ao poder de Jesus, porque só Jesus é capaz de transformar você. Aí sabe o que acontece? A gente vive uma vida com base no mérito daquilo que a gente alcança. E aí, se você conseguiu largar alguma coisa, você se alegra e acha que você está mais perto de Jesus por causa disso. Aí a gente fica girando em torno de uma ideia, que é a ideia de que quando a gente atingir uma pseudo-perfeição que a gente constrói na cabeça da gente, aí a gente pode frequentar a igreja, aí a gente pode estar no meio da comunhão, aí a gente pode fazer parte do que a igreja está gerando, aí a gente pode estar no meio da comunhão da igreja. Só que olha para mim aqui, por favor. Você nunca vai conseguir. Tem gente que acha que é difícil seguir Jesus. Você não entendeu nada. Se você acha que é difícil seguir a Jesus, Felipe, você não entendeu nada se você acha isso. Irmãos, olhe para mim, por favor. Não é difícil seguir Jesus. É impossível para o homem seguir Jesus. É por isso que você precisa do Espírito Santo de Deus. É por isso que você nunca vai conseguir fazer nada com base no seu próprio mérito. É por isso que, se você ficar achando que se você conseguir se desvencilhar de um pecado que te aprisiona, ou de uma frustração que mantém você sob o jugo, ou alguma questão que impede você de viver plenamente, enquanto você achar que pelo seu próprio mérito você pode fazer isso, você nunca vai viver. Daqui a 10 anos você vai olhar para trás e falar assim: rapaz, já se passaram 10 anos e eu estou no mesmo lugar. Irmão, se fosse simplesmente difícil, Jesus não precisava morrer na cruz não, irmão. Bastava você se esforçar muito. Bastava você mudar o seu mindset. Bastava você colocar em prática algumas coisas para você conseguir atingir um resultado. Mas o que a gente está falando é de coisas que corrompem o homem, de coisas que afastam o homem de Deus, de coisas das quais o homem não consegue se livrar. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, e a partir disso Ele deu o seu Filho unigênito. E é a morte de Cristo na cruz o passaporte para a vida eterna, para todos aqueles que depositam a sua fé nele. Todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus têm um passaporte
para o reino de Deus, a vida eterna, aquilo que o Pai quer realizar em você, aquilo que o céu quer gerar na tua casa, aquilo que o sobrenatural tem para mover sobre você. A igreja não tem a ver com uma reunião, com a comunhão de pessoas que se gostam. A igreja tem a ver com um ambiente sobrenatural, um ambiente da manifestação da glória de Deus, um ambiente onde Jesus cura. E eu vou morrer pregando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. É disso que se trata, irmãos. O que a gente faz aqui, semana após semana. E tem também, por outro lado, aqueles momentos em que a gente se sente tão indigno, porque o diabo, ele fica a todo momento, Jesus falou isso: eis que o vosso adversário está ao vosso derredor, como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. E aí, quando pensa que não, ele sopra no teu ouvido: ué, você está aí? Ah, agora você está cantando, né? Ah, está dando glória a Deus agora, né? Você não merece estar aí. Você não devia estar aí. Você está aí, o pessoal te abraçou e riu para você porque não sabe o que você fez. Vai se consertar primeiro, depois você volta para cá. Se você já ouviu essa voz, não é a voz do Espírito Santo, não é a voz de Deus. A voz de Deus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Eu não sei, talvez nessa semana você fez coisas das quais você se envergonha. Talvez nessa semana coisas tenham acontecido com você que você não tem controle, e que talvez, se nós soubéssemos, nós nos escandalizaríamos. Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho não se trata de alguém perfeito indicando para você um caminho para você seguir. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é um workshop, isso aqui é um mendigo falando para um outro mendigo aonde encontrar pão. Isso aqui é um homem pecador e falho falando para outro homem pecador e falho que existe um Deus que é todo misericordioso, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que salva, um Deus que transforma a vida do homem. Tem hora que a vida faz a gente chorar, irmãos. Tem hora que a gente não consegue nem encontrar força para levantar da cama. Tem dia que você levanta da cama e fala assim: rapaz, era melhor não ter nem levantado. Aí, de manhã cedo já está, olha só, já acontece isso. Tem dia, irmão, que a gente fica de saco cheio. Saco cheio de quê? Sei lá, de saco cheio. Sabe o que acontece isso? Que você é gente. Que você é gente. O problema é que parece que na vida religiosa a gente tem que deixar de ser gente e tem que se transformar em alguma coisa, como um metamorfo aí, de sei lá o que. Como se na igreja, obrigatoriamente, a gente tem que sempre estar bem, tem sempre que estar sorrindo, tem sempre que estar disponível, tem sempre que estar levantando a mão, tem sempre que estar gritando aleluia. Irmão, tem dia que você não está bem não. Sabe o que não é razoável? É você permitir que as suas emoções dominem você. É você permitir que as circunstâncias que estão à tua volta dominem você. Se tudo estiver propício, aí você vai para a igreja. Se tudo contribuir, aí você ora. Irmão, seja sincero com você mesmo.
Qual foi o último dia que você pegou para ler? Seja sincero com você mesmo. Qual foi o último dia que... Não estou falando aquele negócio que você faz na hora de dormir, não. Já deita e fala assim: vou orar deitado. Aí nessa hora a gente vira antirreligioso. Não tem nada a ver. Deus não está preocupado com o meu joelho, está preocupado com o meu coração. Aí você deita, fala assim: vou deitar e vou orar deitado mesmo, porque o Senhor quer que eu esteja num lugar de intimidade. Aí você vira até espiritual. Aí começa a orar. Aí aquela oração assim: Senhor, oh meu Deus, abençoa os meus pecados, Senhor. Jesus, dorme com Deus. Aí dorme. Aí acorda no outro dia. Dormi em oração. Uma paz, que quando eu oro é uma paz. Já falei aqui, né, da irmã que veio falar comigo: pastor, eu estava com problema para dormir, mas descobri como é que faz. Toda vez que eu não consigo dormir, eu pego a Bíblia e começo a ler, que me dá sono. Imagina, eu vou criar uma, sei lá, vou escrever alguma coisa. As frases que os pastores gostariam de dizer para as pessoas. O que a gente gostaria de dizer de verdade. Porque se a gente não for transformado pelo evangelho que a gente diz que a gente acredita, para que a gente está dentro da igreja, irmão? Para quê? Ah não, mas é melhor aqui dentro do que lá fora. Tá bom. Então tá. Eu sei que naquele grande dia Jesus dirá: para aqueles que estiverem à sua esquerda, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E para aqueles que estiverem à sua direita, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Irmãos, eu quero ouvir a segunda frase, irmão. De novo, não tem a ver com você ser perfeito, não tem a ver com você emular uma religiosidade que você não tem. Tem a ver com você ser de verdade, tem a ver com você ser sincero, tem a ver com você. Tem dia que você não está afim de orar e você ora mesmo assim. Tem a ver com, tem dia que você não está afim de ler a Bíblia, você lê mesmo assim. Tem a ver com fazer o que é necessário ser feito. Tem a ver com viver o plano que Deus tem para você. Porque, irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. A gente acabou de ler: assim como o relâmpago sai do Oriente e aparece no Ocidente. Irmão, pensa comigo. Pensa, irmãos, naquele grande dia, aquele grande dia em que nós estaremos diante do Cordeiro. Nós entraremos nas bodas do Cordeiro. E aí, eternamente, nós estaremos com Ele. Olhe para mim, por favor. Tem gente que acha que o céu vai ser chato. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele falou isso para mim. Olha o que ele teve a audácia de falar: não, eu não quero ir para o céu, não. O céu é muito chato. Ficar sentado numa nuvenzinha tocando harpa. Não, eu prefiro ir para o inferno. No inferno vai ter churrascada, cervejada, mulherada. Eu prefiro ir para o inferno. Aí eu falei para ele, lembrando de um pastor que eu tive: no inferno vai ter churrasco, mas a carne é você. Irmãos, essas falsas ideias que a gente tem a respeito de Deus contribuem para um esvaziamento espiritual nas igrejas, porque a gente passa a se relacionar com Deus meramente no nível natural das coisas. Deus não chamou a igreja para andar no natural. Deus não chamou você para andar no natural. Deus não chamou você para andar no raso.
Ele está te chamando para águas profundas. Ele está te chamando para viver intimidade, para viver intensidade, para viver profundidade com Ele, através do Espírito Santo de Deus. E quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, você começa a se aprofundar em Jesus, você começa a se aprofundar no que Ele está fazendo, você começa a ser movido por aquilo que move o céu. O que move o céu é a glória de Deus. Jesus está voltando, irmãos. Eu não sei se isso te anima ou se isso te apavora. O culto das crianças lá está pentecostal, né? Glória a Deus por isso, irmão. O louvor dos pequeninos é o que vale. Eu oro para o Senhor, para o nosso culto ser igual ao delas. A glória que nos move, aquilo que Deus derrama sobre a igreja, faz com que nós estejamos simplesmente vivendo o que Deus tem para nós. Aí quando a gente simplesmente não consegue manifestar a glória de Deus que é derramada sobre a igreja, a gente se contenta em viver o que a gente viveu aqui. Porque tudo que você viveu aqui hoje só tem validade se você carregar para amanhã de manhã. A igreja do domingo à noite só tem validade na segunda-feira de manhã. É quando eu entrar na sala de aula, que os meus alunos olharem para mim, eles têm que ver Jesus, irmãos. Quando as pessoas que conhecem você não conhecem esse você da igreja, que aqui a gente conhece você na sua versão da igreja. E eu não estou dizendo que você é duas caras, que você não tem nada disso, mas o ambiente demanda um comportamento diferenciado, cada ambiente que você frequenta. Na escola, eu não preciso necessariamente agir como um pastor. No seu trabalho, você não precisa necessariamente agir do mesmo jeito que você age aqui. Agora, quem você é não pode ser modificado pelo ambiente que você está. O fogo que arde continuamente no altar, ele só vai arder se você também continuamente limpar, tirar a cinza e colocar a madeira e o holocausto. Porque não se trata do quanto a gente pode viver isso aqui no culto. Irmãos, imagina, eu não sei você, mas eu fui profundamente tocado pela manifestação da presença de Jesus hoje aqui. Mas se for só isso, é muito pouco. Porque se o evangelho que a gente acredita aqui não é o mesmo evangelho que move a gente lá, é muito pouco, gente. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores, e não que nós nos ajuntaríamos em templos para ficar cultuando. Isso aqui é o ponto máximo do que a igreja pode fazer, mas não é o único ponto. Porque essa igreja foi chamada para alcançar uma cidade. Agora olhe para mim, por favor. Eu sei, irmãos, eu venho algumas semanas conversando com alguns irmãos sobre isso. A nossa igreja é uma propaganda enganosa, né? A igreja é uma propaganda enganosa. A nossa igreja é uma propaganda enganosa, sabia? Quem passa aqui vê, é a igreja da parede preta. Irmão, eu sei que tem gente talvez que você chama para vir aqui e não vem porque a parede é preta. Vou te falar, isso aqui ficou pronto em 18 dias. O preto era o mais rápido, o mais eficiente e o mais barato. Agora, se a pessoa se permite chegar aqui, irmão, não tem como a pessoa permanecer alheia ao que Jesus está fazendo. Não é porque aqui tem alguém especial que está gerando isso, é porque Deus decidiu mover nessa cidade. Essa igreja aqui não é a única não, tem um monte de igreja séria em Cabo Frio, tem um monte de igreja que Jesus se manifesta em Cabo Frio. Jesus nos chamou para esse tempo, para manifestarmos o reino dele nessa cidade, para alcançarmos gente que está ferida por instituição, gente que está ferida com liderança, gente que não conhece a Jesus, gente que precisa desesperadamente ser cuidada pelo evangelho, pela igreja.
Então, quando a gente se manifesta aqui, a gente tem que ter em mente que o nosso foco é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Se a gente vive comunhão, se a gente vive transformação, se a gente vive novidade de vida, é tudo por causa de Jesus, irmãos. E se a volta de Jesus deixa você preocupado, eu tenho que te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o testemunho interno, ele faz parte da certeza da salvação. Como funciona a salvação? O homem se arrepende, deposita sua fé em Jesus, e Jesus o justifica, Jesus o salva, e Jesus começa um processo de santificação. Ninguém que é santo chega até Jesus, porque Jesus disse que ele veio para quem está cansado e sobrecarregado. Ele falou várias vezes: não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. A primeira coisa, reconhecer que você é um pecador. Depois, se arrepender do seu pecado. Depois, depositar a fé que Jesus pode perdoar o seu pecado. E depois ele te resgata e ele começa a limpar você. A Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, se tem algumas coisas que você ainda não conseguiu se desvencilhar, não se preocupe, só não para de caminhar, só não sai de perto de Jesus, só não espera se consertar, se resolver, se santificar primeiro para depois chegar perto dele, porque quem santifica é Ele, quem limpa é Ele, quem restaura é Ele, quem faz a obra é Ele, e aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Fique de pé, por favor.